Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia Sagrada é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, louvado seja o Senhor. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Jesus falou assim: sabe por que vocês não me ouvem? Porque vocês não são de Deus. Aqueles que são de Deus, ouvem minha voz e me seguem. Eu sou a luz do mundo. Muita gente pensa que tem Jesus, mas não tem. Muita gente pensa que conhece Jesus, mas não conhece. Ele é a luz do mundo. Eu queria ler a primeira carta que escreveu o apóstolo João. Ele escreve assim: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, a vossa alegria se cumpra. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Nisso sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Essa é a primeira carta de João, no capítulo 1. João fala muito a respeito sobre Deus é amor. E o amor de Deus é esse, que sendo nós pecadores, ele nos amou primeiro. João 3 fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável, que ele mesmo se fez carne e habitou no meio de nós. O próprio Deus se humilhou, se fez abaixo dos anjos. Nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Estava escrito em Isaías 53. Ele não tinha beleza e nem formosura, porque ele não veio aqui para vender uma imagem, uma aparência. Ele veio aqui para morrer, oferecer-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele veio para prestar um culto verdadeiro a Deus, mostrando o amor que ele tinha ao Pai. Mas ele mesmo, ele sofreu por amor aos nossos pecados, porque ele e o Pai é o mesmo. Ele fala assim no Evangelho de João: eu e o Pai somos um. Então Deus amou o mundo, mas acontece que esse mundo aqui o odeia. Este mundo tem ódio de Jesus Cristo, porque está escrito assim: se os príncipes deste mundo soubessem quem ele era, não o teriam crucificado. O mundo não tem coragem de crucificar o Neymar. O mundo não tem coragem de crucificar a Anitta. O mundo não tem coragem de crucificar os seus ídolos, os seus artistas. O mundo não tem coragem de cuspir na cara dos seus artistas, que eles tanto veneram e adoram. Mas fizeram isso com o Filho de Deus. Deus amou. Nele não há trevas nenhuma. O diabo é todo trevas. O diabo é todo trevas, escuridão. E não há verdade nele. O diabo é o pai da mentira, João 8,44. Porque o diabo mente desde o princípio do mundo. Amém. A primeira mentira que o diabo contou para o ser humano: você vai ser igual a Deus. Se você desobedecer, comer esse fruto, você vai ser semelhante a Deus. A soberba do homem
é não aceitar o que está escrito nesse livro, porque ele pensa que ele é melhor do que Jesus. Por que o Allan Kardec escreveu um evangelho segundo Allan Kardec? Porque ele pensa que ele é melhor do que Jesus. Porque os Budas não pregam o evangelho de Jesus Cristo, porque eles pensam que eles são melhores do que Jesus. Mas o único que venceu a morte foi Jesus. O único que apareceu vivo depois da morte, ressuscitado com o mesmo corpo. O espiritismo é uma mentira do diabo, onde a pessoa morre e volta em outro corpo. O catolicismo é uma mentira do purgatório, porque o homem não vai voltar. Aqui não. O homem não vai ser salvo por purgar os seus próprios pecados. O catolicismo pregou mentiras e mais mentiras, fazendo missa de sétimo dia, acendendo vela para os mortos. Olha aqui o que diz: se andarmos na luz, como ele na luz está. Jesus é a luz do mundo. As pessoas defendem o Papa, defendem o Buda, defendem Allan Kardec, mas não defendem as Escrituras. A luz é lâmpada para os meus pés, está escrito no Salmo 119, e luz para o meu caminho. Isaías capítulo 8 fala assim: se nós não andarmos nesta palavra, se nós não obedecermos o que está escrito aqui, nós vamos ser empurrados para as trevas. Esse mundo vive em trevas na frente de uma televisão, contando mentira para eles durante 24 horas por dia, 365 dias do ano, e as pessoas estão acreditando na mentira que o diabo conta. A Bíblia fala assim em Jeremias 23, que o povo deseja ouvir os falsos profetas. Ezequiel capítulo 13 fala assim, que o povo gosta de ouvir a mentira. Sabe por quê? Porque Jesus vai falar em João 8,44, vós sois filhos do diabo, e a ele vocês querem satisfazer. O diabo é mentiroso, homicida, pai da mentira. Mente desde o princípio da humanidade, e este mundo gosta de ouvir a mentira. Por isso que esse mundo não odeia crente, por isso que esse mundo odeia pastor, por isso que esse mundo odeia a Bíblia, por isso que esse mundo odeia Jesus. Não serve. A Bíblia diz assim, que para que o Filho do Homem volte, esta geração o rejeitaria. Estão rejeitando. Torcem o pescoço, gospem na cara dele, mas não querem saber dele. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Que comunhão? Um querendo matar o outro, um mentindo para o outro por causa do dinheiro. O que a gente vê hoje é mentiroso, 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 querendo vender o seu peixe, querendo enganar as pessoas, querendo ser mais esperto. Não tem comunhão nisso não, filho. Essa lei do Gerson, gosto de levar vantagem em tudo. Quando você acordar no inferno, você vai ver que a sua vantagem não valeu de nada, que a sua esperteza foi em vão. Se dissermos que temos comunhão com ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Hipocrisia. Jesus pregou muito sobre a hipocrisia, que as pessoas religiosas, elas enganavam a si mesmas com a hipocrisia. Se andarmos na luz, se andarmos na luz, se guardarmos os seus mandamentos, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Está vendo por que não existe missa de sétimo dia? Porque é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. O preço que ele pagou pela nossa redenção foi caríssimo. Diz no Salmo 49 que nenhum homem poderia pagar pelo preço de uma alma. Nenhum dinheiro apagaria nenhum tipo de pecado. Por isso que não adianta esses ricos ficarem pagando para os papas, para os padres, fazerem missa de sétimo dia, de ano em ano. Não adianta. Dinheiro não vai apagar o pecado de um ser humano qualquer, de ninguém. O sangue de Jesus Cristo é puro. A sua palavra é pura e verdadeira. E o homem que não andar nessa palavra está perdido. Em João 3 fala assim: a luz veio ao mundo. O conhecimento de Deus é Jesus aqui na terra. Ele esteve aqui conosco. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não querem
Não é questão que não sabe, não. A maioria aqui sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. A maioria aqui sabe que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas não querem. Não querem andar na luz. Como Ele na luz está. Por quê? Porque fumar maconha é mais gostoso? Porque roubar é mais gostoso? Porque contar mentira é melhor? Andar com Deus é andar como Jesus andou. É o que João escreveu aqui. Não adianta falar que acredita nele. Tiago 2,19 fala assim: você crê em Deus? Faz bem. Os demônios também acreditam em Deus e tremem. Porque os demônios sabem de onde eles vieram. Foram lançados para a terra. Se rebelaram contra Deus. E sabe a rebeldia do homem? É se rebelar contra Jesus Cristo. Contra o Filho de Deus. Contra a mensagem que Ele trouxe aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se dissermos que não temos pecado, muita gente pensa que não tem pecado. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Quanta gente querendo se justificar, pensando que é bonzinho. A Bíblia fala assim: não existe um homem bom sequer. Não existe um homem justo. Não há um que faça o bem e nunca peque. Todos pecaram, todos foram destituídos de Deus, separados. A única coisa que nos liga a Deus é o sangue de Jesus Cristo, a reconciliação de todas as coisas no céu e na terra. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Quando Ele morreu na cruz, a última palavra que Ele falou: Pai, está consumado. Não tem mais nada que o homem possa fazer para se aproximar de Deus. O homem tentou de tudo, mas nunca conseguiu. E você vê essas religiões da nova era, esse ecumenismo, católico misturado com evangélico, evangélico misturado com espiritismo, espiritismo misturado com catolicismo. Essa união toda religiosa não presta para nada. Por quê? Porque Jesus não está no meio dessa mistura. O sangue dele é puro, o sangue dele é perfeito, o sacrifício dele é perfeito. É a única coisa que une o homem a Deus. Se o homem se arrepender, os seus pecados serão purificados. Se ele confessar, o problema é que o homem não quer confessar que ele é um pecador. Ele não quer confessar que ele precisa de Jesus. Você pode viver sem Jesus a vida inteira. Todo mundo está vivendo aí sem Jesus a vida inteira. Bebem, fumam, se drogam, se prostituem, vivem pensando que tem Deus no coração. Quando Deus entra no coração, o pecado sai. O prazer do homem, a alegria do homem não é mais viver no pecado. A alegria do ser humano é viver na presença de Deus. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. É bom você se preocupar com a vida eterna. Jesus falou: a vida eterna é essa, que creiam em ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ele não veio aqui passear. Lá em Jó capítulo 1 fala assim que o diabo estava passeando pela terra. O diabo vive passeando porque é um vagabundo. É um vagabundo que não tem compromisso com a verdade. Por isso que o diabo vive passeando e leva as pessoas para passearem. O crente não passeia na terra. O crente, ele é um missionário. Aonde ele vai, ele leva a mensagem do evangelho. Aonde ele pisa, ele está falando de Jesus Cristo. Esse mundo não conhece o Espírito da verdade. Jesus falou assim: é o Espírito do Pai, o Espírito Santo, o Espírito que o mundo não conhece. O mundo não vê. Por quê? Porque o mundo sai do espírito do Natal, vai para o espírito da festa de Ano Novo. Sai do espírito da festa de Ano Novo, vai para o espírito do Carnaval. Sai do espírito do Carnaval, vai para a festa junina. E fica o ano inteiro com esse espírito maligno, esse espírito de mentira. O Espírito Santo não tem festa, filho. O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O problema é que agora, esses fins dos tempos, as pessoas iam ter coceira nos ouvidos, não iam dar ouvidos a essa doutrina, não iam acreditar nas Escrituras. Você acredita em Deus?
Não faz diferença nenhuma. Os demônios também acreditam. Agora, andar como Jesus andou. Andar na luz, porque Ele é a luz do mundo. Guardar os seus mandamentos. Eu acho interessante como as pessoas acreditam nas filosofias humanas. Os padres, falando, olha que amor de Deus, o amor de São Francisco, o amor de Santa Clara. Que amor o quê, filho? Amor de Deus é você pregar a verdade, andar na verdade e guardar os mandamentos de Deus. Isso é que é amor. Amor não é falar de Deus, que coisa linda, que coisa boa. Ai, como Deus está no meu coração. Deus vai estar no seu coração se você guardar os mandamentos dele. Se não guardar os mandamentos, Deus está longe. Romanos capítulo 1 fala isso. Os homens amam mais a criatura do que o Criador. Olha o louvor que essas pessoas dão para jogador de futebol. Ficam vida inteira falando de futebol. Vai em estádio de futebol, briga por causa do seu time, briga por causa do seu ídolo. Vão em show de rock, batem, brigam, matam. Tudo por causa do quê? Por causa do ídolo. O ídolo é o Deus que está no coração do povo. Porque quando Jesus entra, a idolatria sai. Quando Jesus entra, a feitiçaria sai. As pessoas estão possessas de demônios. Estão andando como zumbis. Precisando de sexo, precisando de droga, precisando de tudo que é porcaria. Porque não conhecem a verdade. E nunca estão satisfeitas com nada. Estão sempre descendo. Descendo, 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 descendo. Até chegar no fundo do poço. E eu vou orar para que você chegue no fundo do poço. Porque no fundo do poço você só vai enxergar uma opção. De olhar para cima. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Porque enquanto você tiver dinheiro no bolso, você não vai querer saber de Jesus. Enquanto você tiver tudo de bom e do melhor aqui nessa terra, para que você vai querer Jesus? Acontece que Jesus Cristo veio para dar vida. As pessoas têm dinheiro, têm casa, têm carro, mas estão como zumbis. Na frente de uma televisão, na frente de um computador, na frente de um celular. Estão possessas, porque não conseguem se libertar do vício. Não consegue se libertar do pecado, porque só Jesus liberta o homem. Só Ele tira o prazer do pecado, o erro do coração do homem. No final dos tempos, as pessoas não iriam dar ouvidos a essa doutrina. Não aceitariam a correção. Deus é Pai, Deus é Pai. Eles falam assim, Deus é Pai. Como se Deus fosse aceitar um filho rebelde. A Bíblia fala assim, os filhos da desobediência são filhos da condenação. Deus não tem filho rebelde. Deus tem filhos obedientes. Filhos da ressurreição. Filhos que pensam na vida eterna. Filhos que buscam a vida eterna. Morrem 4 ou 5 pessoas por segundo. Lembra daquele ditado? Para morrer basta estar vivo? 4 ou 5 pessoas por segundo morrem. Hoje eu estava vindo para cá, um sujeito já tinha sido atropelado 7 horas da manhã. Não sei se está vivo. Mas para viver, para morrer, basta estar vivo. É bom você refazer a sua comunhão com Deus a partir de hoje. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele nos dá o Espírito Santo, o selo da nossa redenção. Ninguém vai entrar no paraíso, ninguém vai entrar nos céus se não tiver a marca do sangue. O sangue precisa estar sobre a vida da pessoa. A pessoa precisa ter o Espírito Santo, o selo da promessa. Você vê o padre tentando vender imagem? Ai, leva a imagem da Santa Clara, leva a imagem do São Francisco, leva a imagem da Conceição, leva a imagem de Aparecida. O homem não precisa de imagem de escultura. Isaías 42:8. A minha glória eu não darei a outro, e nem o meu louvor às imagens de escultura. O profeta Jeremias fala no capítulo 11, as esculturas, as imagens de escultura são como um espantalho no meio de um pepinal, não prestam para nada. E as pessoas penduram imagem no pescoço, penduram imagem na parede, penduram imagem no retrovisor do carro. Deus não está na imagem. Quem está na imagem de escultura é o diabo. O segundo mandamento que o Papa tirou da Bíblia Sagrada era assim: não faça imagem de escultura. Eu aborreço, eu odeio todos aqueles que fazem imagem de escultura. Deus abomina imagem
da sua pessoa. Jesus fala em João 4, Deus é Espírito, e Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quem anda na luz, filho, não permanece nas trevas. E quem anda nas trevas não permanece na luz. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo. Ou você está com o Espírito Santo, ou você está com demônios. Porque o corpo, o templo do Espírito Santo é o corpo. Deus sempre quis habitar dentro do homem. Mas Deus só pôde habitar dentro do homem depois que Jesus morreu na cruz. Só após a morte de Jesus Cristo na cruz que o próprio Deus poderia habitar dentro do homem. Agora essa casa não fica vazia. Ou você convida Jesus para entrar. Porque diz em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém, qualquer um, a Bíblia fala assim, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem tiver sede de conhecer a verdade, vem a mim e beba. Se alguém ouvir a minha voz, coração duro, será que Deus tem que quebrar esse coração aí? Quantas pessoas que só se convertem quando caem na cadeia? Quantas pessoas só se convertem quando entram no hospital e ficam na cama até morrer? Será que precisa Deus quebrar, botar na cadeia? Precisa botar o sujeito numa cama para ele se converter? Não precisa. Mas como a vontade de Deus é salvar o homem, Deus quebra o homem. Deus quebra ele inteirinho para poder salvar.